O que acontece é que se brinca muito sobre sexualidade. Brasileiro, Faz gogó, piadinha. faz piadinha, brinca e pouco se sabe. Aí eu vou entrar para outro contexto. E pouco se faz sexo, viu? Sim, sim. Será? Mas eu vou te falar, Tá sexo... sim, está pode, diminuindo tem. a quantidade. Sim. Viu? E eu vou te falar, sexo é um problema na humanidade, assim. Isso é muito foda, né? Sempre foi. Se você for pegar... a gente tá falando de extremos políticos, né? Não. Se você pegar um extremo político, tipo... né, tá muita coisa envolvida com sexo, né? E o outro extremo político também, muito assunto envolvido com sexo, né? Sim, sim. E por as pessoas não falarem de sexo, elas acabam sendo dominadas por quem fala de sexo. É muito foda isso aí. Na história, sempre existiu homem, mulher e hermafrodita. Então, tem uma época que algumas rainhas ou reis não era nem homem nem mulher, mas tinha que definir o que era. Porque como que ia falar que era um monstro? Né? Então, definia. Então, tinha mulher hermafrodita que tinha que se definir como homem para poder ter o poder. Ou se definir como mulher. Já era um trans ali. Isso eu tô falando lá atrás na história. Então, na biologia existe o homem e a mulher e o sexo indefinido. Sim. Né? Por que hoje a gente tem que falar só de homem e mulher? Se na história sempre existiu. Se na biologia sempre existiu. É porque hoje tem essa conotação política. Ou é um ou é outro. O que está no meio faz o quê? Joga fora, devolve? Não tem jeito de você devolver um filho. Né? Então, essa criança que chega e ela não está nem aqui, nem masculino, nem feminino, o que você vai fazer com ela? Ouvi-la. Levar para acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Vamos levar informação pro público, Mônica? Traga informação. Ela tá falando do binário e do não binário. Sim. É exatamente isso que ela tá falando. O não binário não tem definição. O não binário é o assexuado, no caso? Não, é diferente. É diferente. Assexuado é orientação. Então, assim, aí, a da orientação... A Mônica, acho que ela explica até melhor, né? Por Fala favor. pra ele dessas Não, questões. essa parte aí já entra na parte de orientação. De orientação Binário e não sexual. binário é só binário e não binário. Só entra se é masculino ou feminino, que é esse. Ou não é nenhum nem outro. Entendi. Né? Não binário é nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Entendi. Então você pode ter uma mulher trans que é hétero, binária. Você pode ter uma mulher trans hétero binária. E uma mulher trans, uma pessoa trans, não é mulher, é uma pessoa trans não binária. Não binária. Eu sou uma pessoa trans, eu não sou nem mulher nem homem, eu sou não binário. Agora você está falando de orientação, você tem o hétero, o homossexual, o bissexual, o assexual e o pansexual. Você sabe o que é pansexual? Pan é tudo, engloba tudo. Menos meninos e animais. Crianças, né? Exatamente. Sente desejo por tudo. Eles vão acabar inventando outra daqui a um tempo. O pan sente desejo por tudo, até por uma árvore, uma Vai planta. inventar outra. São O pan nomenclaturas. sente desejo por tudo, até uma árvore. Será Não, uma não. Pessoas, seres Por humanos. pessoas. Só Por seres pessoas. humanos. Por pessoas. Eu não sei se vocês já repararam, muito desses termos vêm lá dos Estados Unidos, né? Tipo, hoje eu vi que um cara se dominou ecossexual. Aí é lógico. Esse Aí é termo aí vai- ecossexual veio lá dos Estados Unidos, aí os caras pegou pra cá. E é né? o quê? O cara que se sente atraído por coisas da natureza. Um negócio assim, Esse né? que eu vi. Não, acho que mas a- aí o pessoal A exagera. Mônica sabe falar melhor. Não, o aí. pessoal exagera. Né? Tem as perversões sexuais. que é Exagera transtorno. agora, daqui a um tempo vai ficar normal isso aí. Vai ficar normal, não duvido assim. Olha, o importante é a gente pensar assim. Eu não tô aqui para falar assim, ó, crianças transgêneros existem e você tem que engolir isso. Não. Não, mas tem, porque Né? você Se tem você que fala, aceitar, não, pô. se você falar, não, eu não quero engolir isso, ok, mas vai chegar uma hora que você vai ter um vizinho, um filho, e aí? Isso aí O não... que vai fazer? Na escola tem. Então a gente vai fugir como disso? Eu queria falar que não existe, mas existe. Elas existem. Mas você acha que Isso, elas existem sofrem. estudos suficientes pra gente já poder envolver as Sim, crianças? elas já estão chegando no consultório, elas já estão chegando nas escolas, elas existem. Eu vou te fazer até outra pergunta, assim. Se a criança,
ela tem já a capacidade de discutir, ó, eu quero mudar meu sexo, ela tem a capacidade de decidir isso. Eu acho que isso deve ser uma das decisões mais importantes da vida dela. Não sozinha. Então essa criança, ela também tem capacidade de assumir outros problemas. Mas ela começa a pensar sobre isso, não decidir sobre isso. Por exemplo, ela não decide com 6 anos que ela quer. Não, mas com 16 ela decide. Com 14, depende com da 13. avaliação. Eu entendi onde você quer chegar. Eu quero chegar nisso Não, mesmo. por exemplo, Vamos reduzir a maioridade penal. Não. Então, eu vou te dar uma informação, né? Eu só sempre tiro uma cartinha da cartola. Eu fui psiquiatra do CESEU lá em Uberlândia durante 2 anos. Psiquiatra da onde? Do CESEU. Centro Socioeducativo, onde fica presos os menores infratores. Certo. Eu que avaliava os menores lá quando vinha alguma medida cautelar, se eles podiam sair, se eles teriam algum risco de periculosidade. 12 a 18 anos, né? Lá é de 12 a 21 anos. De 12 a 21. 21. Então, o que a lei entende sobre isso? A gente sabe da maturidade do sistema nervoso central. A gente chama isso de poda sináptica. Ela ocorre, em média, aos 21 anos. Por isso que nos Estados Unidos, a maioridade, para a maioria das coisas, é aos 21 anos, mas a maioridade penal não necessariamente. Uhum. Aqui também não é esse AUE de que não é punido, né? Lá no CESEU, a gente chama de medida socioeducativa. Então, a criança, ela não tem, para falar sobre transição, sobre essas questões de mudança radicais, ela não tem autonomia. Sozinha, Tanto não. é que o pai participa é a mesma coisa do menor infrator. Quem que é chamado quando alguma criança infringe alguma lei? É o pai, ou a mãe, ou o responsável legal, são os avós. Então, lá no CESEU, eles são acionados sempre quando acontece alguma coisa, quando ele foge ou quando ele quebra uma medida. Então, a questão das leis, Rodrigo, se você me perguntar assim, Leandro, qual que é a sua opinião pessoal, né? Tem país que a partir de 8 anos prende. Tem país que não, é com 12, com 16, com 18, com 21. Tem país que não prende. Não prende. Então, no Brasil, a maioridade é aos 18, mas qualquer criança cometer uma ata infracional, ela vai ser punida e os pais não vão ser chamados. Eles participam de tudo, a não ser que a pessoa ela não tenha... Os pais. Um pai que não é identificada. Mas isso daí não é uma decisão dela. Por exemplo, você falou da transexualidade, né? Ela não toma, ela não acorda um dia e fala, decidi, vou começar a fazer. Isso é um processo que ela vai se identificando, ela vai entendendo, ela vai chegando naquela... Tendo conhecimento, ela, opa, então eu tô aí. E não é porque estão falando disso. Porque a pessoa tem que se identificar naquilo. As crianças que não são trans